Sobre erros que a gente cometeu nos estudos para provas Isso de aí, concurso e de residência, né? isso aí. Aprender com os erros, gente, é muito importante, assim, saber de quem teve experiência, que passou pela jornada que a gente está passando, minimiza os nossos erros, né? Quanto mais a gente pega o erro dos outros e não comete eles, mais tempo a gente tem, né, para acertar, né? Exatamente. Existe um processo que é nosso, né? Existem os erros que nós temos que cometer, que nós vamos cometer e aprender com os nossos, mas quando a gente aprende com quem já estudou, com quem já passou, a gente começa passos à frente, né? Não precisa bater tanta cabeça mais. Já teve gente que já pensou nisso, já teve gente que já teve essa mesma dúvida que você. Então, você pode começar aí a sua corrida na Ganhando frente. tempo com nossos erros, né? Exato. Então, nós estamos aqui mostrando as nossas misérias, né? É ruim, né, É gente? Mas ruim. o bom é consertar os erros e ver o resultado. Eu assim, na minha área de concurso, né, concurso da área policial, demorou para eu pegar e acertar os erros. Demorou muito. E aí, quando eu comecei a acertar, fui passando em concurso aleatoriamente, assim, porque Um atrás do outro. não precisava de. Já não tinha, já não deixava de passar mais, né? Todos os concursos, chegou uma fase que todos os concursos que o Alisson fazia, ele passava. Eu falava É, assim: não, eu vou começar a estudar agora. E eu não vou cometer aquele erro, aquele erro, aquele erro. Então, eu ficava só revisando. Aí a gente ia começar a falar dos nossos erros é, aqui. eu teve uma época que quando o Alisson assim, né, tava no pico assim desse estudo, né? Ele ia fazer, fez uma prova atrás da outra, e eu já não tinha dúvida mais que ele ia passar. A gente tinha certeza, a gente falava assim, Verdade. voltou. É o método que eu pensava assim, se eu não escrever, eu não tô aprendendo. Eu só aprendo escrevendo, eu preciso escrever para entender. Gente, desculpa te falar. Mentira isso. Tô falando, não é para te julgar nem nada, é porque eu também pensava assim. É porque você não conhece uma outra forma de estudar. Eu não conhecia uma outra forma de estudar. E aí eu fazia resumos lindos, né? Ela fazia uns mapas mentais, gente, maravilhoso. Falava, Fazia. gente, artístico. Quanto tempo você demorou para fazer isso aí? Um dia, para estudar um tópico da matéria, sabe? E aí eu comecei a ver que eu não estava progredindo no estudo das matérias, porque estudar para cirurgia bucomaxila, a gente sabe que tem muito conteúdo, né? Então, quando eu sentava para fazer um resumo de alguma parte da matéria, eu ficava transcrevendo aquilo e demorava muito. Não progredia no avanço e não tinha tempo para revisar nem para fazer questão, porque eu gastava meu tempo fazendo resumo. E vamos pensar aqui, junto. O que é o resumo? Você pega uma folha e apenas transcreve algumas partes do livro. Tá bom. Então, se eu quero selecionar as partes principais do livro, por que eu preciso transcrever isso? E se eu apenas marcar, e aí eu vou ter mais tempo para reler, e toda vez que eu reler, eu vou relembrar aquilo, eu vou revisar apenas as marcações. Porque pensa comigo, você que faz resumo. Quantas vezes você pegou o seu resumo para reler, para revisar? Eu te garanto que são pouquíssimas. Sabe por quê? Porque você demora muito para fazer resumo e aí você tem que ir fazendo um resumo atrás do outro para você conseguir avançar na matéria. E você não tem tempo para reler o material que você fez. Então, para que você fez esse resumo? Qual que é o objetivo do resumo? Não é reler? Mas se você não tem tempo para reler, para que você fez? Então, eu comecei a marcar, fiz uma estratégia de marcação com cores de marca-texto, uma cor para conceito, uma cor para característica clínica, uma cor para exame de imagem, uma cor para característica patognomônica. Marcava, por exemplo, para fazer pato, né? Para farmaco, eu usava uma diferença de cor, mas a raciocínio era diferente. Então, quando eu sentava para revisar, eu relia aquilo. E quando eu fazia questão, passei a ter mais tempo para fazer questão, É. eu corrigia a partir das marcações também. Assim, em paralelo com o que a Natália está falando, o meu erro foi também não revisar. E também montar uma técnica mirabolante para revisar. Eu fazia aquela técnica, eu comecei fazendo aquela de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Tudo que eu estudava, fazia um resuminho e ficava vendo 24 horas, 7 dias, porque tem um estudo que fala sobre isso, né? Que você vai perdendo o conhecimento a partir do tempo.
Só que quando chega lá no mês, você tá com uma bolha de coisa para fazer e você não consegue revisar tudo porque Vira uma bola de neve, é uma né? bola de neve. E aí eu comecei a identificar que tem outras formas de revisar melhor do que ficar 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias. E quando vê, tem um monte de coisa, não consigo ver mais nada. E aí, esse é o principal erro do estudante, a gente colocar umas estratégias que mais nos complicam do que nos ajudam. E aí a gente fica, a gente já se cobra naturalmente, porque a gente está estudando para uma prova, né? E aí você começa a fazer essas estratégias assim, você não avança, e aí fica se cobrando e tal. O Rafael até falou que, meu Deus, que verdade, hoje eu estava me autoanalisando sobre isso. Esse é muito bom. Aí o que, que eu pensei? Pô, para mim, o que, que é satisfatório para lembrar do conhecimento que eu adquiri durante a semana? Revisar para mim durante a semana, uma vez na semana. Pegava o sábado de manhã e revia só os pontos que eu errei nas questões e só os pontos que eu tinha dúvida. Como eu fazia isso? Quando eu fazia as questões, Durante a semana, né, no a estudo das semana, matérias. eu anotava só as questões com dúvida e com erros. E aí chegava no sábado de manhã, eu lia esses pontos e já me satisfazia o conhecimento que eu tive mais dúvida durante a semana. Então, para mim, melhorou assim 100% no acerto de questões. Porque todo sábado eu tinha aquele meu resuminho que chama caderno de erros, que eu pegava ele e conseguia lembrar daqueles pontos que eu tinha mais dificuldade. Então, toda vez que alguém pergunta no suporte, que às vezes a gente conversa, eu falo, faz o seu caderno de erros. Anota seus erros. Anota seus erros, porque se você não está anotando erros, você vai errar ele de novo. E o meu maior, assim, eu fiz muitas provas, e a minha maior dificuldade era chegar no dia da prova e errar uma coisa que eu tive dificuldade durante os estudos. Pô, se você está estudando para não ter dificuldade em algumas questões, por que você vai errar no dia da prova ela? Não pode perder esse conhecimento nunca mais. Então, a revisão, ela é um processo que você tem que ter durante a preparação para provas. Porque senão você vai chegar no dia da prova e vai errar a mesma coisa. Mesma coisa. Aí é triste, né? E isso é muito comum, né? Quem nunca? Quem nunca voltou e falou, nossa, eu não acredito. Ou então aquela sensação de quando você pega a prova, você fala, putz, caiu justamente Aqui isso. eu errei sempre nas minhas questões durante a semana. Então, para mim, fazer uma revisão no sábado de tudo que eu tinha mais dúvida e erro era excelente. E não precisa ser um resumão de 300 folhas, não. Não. Uma folha A4. Isso, essa estratégia que eu comecei a usar. Eu comecei a fazer as marcações e aquelas coisas que eram principais, aqueles erros que eu sempre cometia, né, a partir da minha análise das questões que eu errava, eu tinha uma folha A4 escrita assim, pato, SUS. E aí eu escrevi em tópicos, assim. Então eu usava isso, inclusive até antes das provas, eu tinha, tipo assim, umas 2 folhinhas para cada matéria, que eu colocava assim, tópicos para decorar. E aí eu ficava relendo aquilo ali, porque tinha algumas coisas que não entravam na minha cabeça. Exemplo, e se você me perguntar hoje, eu vou esquecer. Ai, travou, voltou. Uma coisa que sempre caía, qual que é o tipo de fratura com maior porcentagem de fratura, né, de mandíbula, a área da mandíbula com maior porcentagem de fratura. Tinha uma porcentagem diferente entre o Fonseca e o Miloro. E aí isso não entrava na minha cabeça. Aí eu sempre relia aquilo ali e caiu em várias provas. Assim, aí ela identificou o ponto que ela precisava rever mais. Então, que nem o Silveira falou, caderno de questões é demais. Então, você tem que identificar o ponto que você está com mais dificuldade. Sem fazer questões, não tem como. Aí teve um outro erro que eu já vou abrir aqui para vocês. Toda vez que saía um edital, eu começava do zero, gente. Começava do zero. Ah, vou começar a estudar para mim, te caía português e os direitos, né? Começava lá. Ortografia, pelo amor de Deus. Concordância, crase, começava o conteúdo, ler conteúdo do zero. Pegava os PDF, começava a ler do zero, que eu gosto de ler, né? Mais do que ver vídeo aula. Aí eu começava do zero, então toda vez que começava o edital, eu começava parecendo que eu nunca tinha estudado na minha vida. Mas, gente do céu, depois de um tempo eu falei, velho, isso é um erro dos maiores, porque você tem um conhecimento guardado. E agora, falando em residência, gente, vocês estão quase formando, né?
já são dentistas, muito de vocês. Então não tem que começar do zero tudo. Tem coisa que você tem facilidade. Tem coisa que você já tem conhecimento de base, tem coisa que você precisa resgatar os seus conhecimentos da faculdade para você conseguir aplicar, né? E vou trazer um segundo erro aqui meu, então, né? Estamos fazendo o meu segundo erro eu usei a apostila com gabarito errado. Gente, tô rindo por quê? Existem muitas apostilas, né, que são vendidas por aí, e quando eu usei para residência, obviamente não existiu, eu provei, né? E aí, eu comprei apostilas de diversas marcas, né, vamos falar assim. E a maioria delas, com muitas questões erradas, muitos gabaritos errados, e questões muito antigas, com um foco muito diferente das provas que eu iria fazer. E aí, isso começou a me deixar aflita. Por quê? Tinha muita questão antiga perguntando, assim, por exemplo, graus de ângulo, por exemplo, nasolabial, de acordo com a análise facial específica de um autor. Isso começou a me deixar apavorada. Por quê? Eu falei, meu Deus, meu foco tá diferente. É isso aqui que cai na prova de residência? Eu não tô estudando, assim, números, decorando números e tal. Mas isso era a especificidade, por exemplo, da UERJ, uma prova que eu não iria fazer, né, que eu não fiz. Os gabaritos errados me prejudicavam muito, porque eu passei a desconfiar do material. Então, quando eu acertava uma questão, eu tinha dúvida. Eu comecei a desconfiar do meu conhecimento. Eu tinha dúvida se eu estava acertando mesmo a questão ou se era apenas um dos trocentos gabaritos errados que tinham ali. Ou se eu estava errando uma questão, será que eu estava errando mesmo? Será que não é isso aqui? Uma coisa é você errar uma questão. Alexa, gente. Uma coisa é você errar uma questão e ir lá conferir o que você errou para você aprender. Outra coisa é você duvidar do seu material e ter que ficar vendo se o seu material tá certo. Isso é horrível. Então, isso começou a me atrasar muito. O que eu comecei a fazer? Comecei a montar o meu banco de questão. Comecei a ir atrás, fuçar, prova. E aí, foi nesse momento até que eu decidi fazer o aprovei, né? Porque eu não queria que outras pessoas passassem por essa dificuldade que eu passei, né? Eu quis facilitar. Então... Agora, mais um erro meu. Bom que a gente já tá 1-1, né? Agora, 2-2, né? um que, assim, revolucionou meus estudos foi fazer simulado. Eu não fazia simulado porque eu sentia uma dor parecendo um parto. Por quê? Porque quando eu fazia simulado, eu não queria corrigir o simulado. Eu via a questão errada ali, eu falava, nossa senhora, não quero ver isso de novo, não quero, eu vou esconder essa prova aqui. Eu não quero nem saber quando não quero eu tirei. nunca mais ver, eu não quero nunca mais fazer prova. Ficava sentindo muito mal. Só que era a hora de eu ajustar meus erros. Eu não fazia simulado com medo de ver os erros. Então, se a hora de errar, eu tô querendo fugir, aí não dá para alcançar o que eu precisava, né? Então eu comecei a fazer simulado, tirava nota péssima, e aí eu ia pegando durante a semana tudo que eu tava ruim, ia ajustando, pegava questão a questão, alternativa a alternativa, e ia ajustando aqueles erros ali. Aí, tipo, eu tava pior numa matéria de direito administrativo, que é a matéria que eu estudava, por exemplo, no seu caso, SUS, uma parte específica, eu pegava aquela semana e ficava mais atento àquilo. Quando eu estava com tempo sobrando, eu estudava aquilo do SUS, né, no exemplo que eu estou dando aqui. E aí, quando eu fazia o próximo simulado, eu já estava melhor naquilo que eu fui péssimo. E aí minha nota foi aumentando no simulado e chegava nas provas, eu tirava mais ou menos a mesma, assim, no meu caso, a mesma nota do último simulado. O simulado era um balizador, né? Era um balizador para mim. Fazia o simulado e aí vinha no cronograma de estudo e ajustava. Nossa, eu preciso estudar mais isso. Preciso fazer mais questão disso, né? Tô com muita dificuldade. Tinha questão que eu chegava no simulado e falava assim, eu não sei nada. Eu vou chutar isso aqui que eu nunca vi na minha vida. Como que eu chegava no simulado dessa forma? Porque eu não direcionei o estudo da forma correta. Quando o simulado é feito da forma direcionada para a sua prova, ele te ajuda assim a saber qual que é a sua maior deficiência e o que vai fazer a diferença na hora da sua prova. E entrando aqui no erro do Alisson, para exemplificar uma parte aí que foi difícil para mim também,
Eu tinha muita dificuldade em estudar implante e estômato, gente. Muita dificuldade. Tanto que, assim, eu tenho até uma resistência até hoje, assim, e uma antipatia, sabe? De estudar, que eu adquiri essa antipatia estudando para residência. Porque, para mim, estômato, assim, era muita coisa e eu confundia muito, assim, os conteúdos. E implante, aquele livro do Cal e Misch, poxa vida, a escrita para mim é muito complexa. E eu não tinha muita vivência clínica de implante, então foi muito difícil para mim, né? Diferente, por exemplo, a maioria dos alunos tem muita dificuldade com ortognática. Para mim foi tranquilo estudar ortognática, porque eu acompanhei muito a ortog quando eu estava na graduação, desde o quarto período, por causa dos trabalhos que eu comecei a apresentar em congresso e tal. E aí, eu já tinha um pouco de ranço de pato desde o início da graduação, porque foi uma matéria que eu tive dificuldade desde o início. E quando eu fui estudar para residência, eu me deparei com essa mesma dificuldade, né? Então, até puxando o gancho assim, para o próximo erro que eu tinha, eu não metrificava a minha quantidade de erros e acertos. Esse é o meu terceiro erro. E aí, eu me iludia, porque eu amo estudar farmácia, eu amo estudar anatomia, eu gostava muito de estudar ortognática, trauma. E aí, eu estudava muito as coisas que eu gostava de estudar. Só que, a partir do momento que o Alisson trouxe para mim esse conhecimento que ele adquiriu na área dos concursos, que é você anotar a sua porcentagem de erros e acertos, ele fez uma tabela para mim, super complexa. E aí, essa tabela a gente trouxe, inclusive, hoje nas ferramentas do Provei de uma forma muito mais inteligente, fácil, né? Com as cefalométricas. Quando eu comecei a ver o que estava ferrando a minha nota nos simulados, eram realmente as matérias que eu não gostava de estudar e que eu não queria estudar. Não fazia um material que te ajudava a entender o conhecimento, né? Nem ela, eu percebi a forma dela de estudar, ela gostava de explicar, às vezes sozinha, né? Explicava sozinha o conteúdo. E isso para ela era uma forma que ela entendia o conteúdo completo. Para mim não, mas para ela era ótimo. Eu falava, não, então me explica aí, patologia, né? Que era... E aí o Alisson, para me ajudar, ele me deu um livro. Ele me deu o Neve de presente. Tá até ali. E aí eu falei, tá, tudo bem. Eu fiz uma análise dos tópicos, porque o Neve é bem grande, né? Fiz uma análise dos tópicos que mais caem, né, mais ou menos de cada área, de lesões ósseas, de cistos e tumores, infecções virais, fúngicas, de cada área eu fiz uma análise dos tópicos que mais caíam, e aí fui estudando eles. Fiz essa estratégia de marcação que eu falei para vocês. Então, o conceito da doença eu marcava de uma cor, característica clínica de outro, característica de imagem, de exame, eu marcava de outra cor, e característica patognomônica, que era uma coisa que te ajuda muito a diferenciar, né? Porque a característica patognomônica é própria daquela lesão. E aí eu marcava de uma outra cor. E aí eu comecei a fazer essas marcações, não fiz resumo, porque não tem necessidade de você resumir. O que é melhor do que as palavras do livro? Né? O que é melhor do que as palavras do autor? Então eu marcava e revia só as marcações. Fiz várias post-its, assim, enfim. E aí eu explicava, né, pro Alisson aquilo que eu lia. E assim, aí você pensa, nossa, mas eu não vou escrever nada, eu não vou fazer nenhuma escrita do que eu tô com dificuldade. Gente, a gente tá falando de um estudo mais rápido, e se você tiver dificuldade, você tem que montar uma estratégia para fazer essa dificuldade ser eliminada. Se é explicar para uma outra pessoa, você explica para outra pessoa. Se é anotar um ponto-chave daquilo ali, fazer um fluxograma daquilo, faça isso. E aí, sempre que eu errava uma questão, eu vinha na borda do livro mesmo e anotava de caneta. Aí tem muita gente que fala, nossa, sem condições, não tem condição de comprar o livro, enfim. Existem os livros online, né, os PDFs, e existem muitos programas que dá para você marcar no PDF online. Né? No guia do Enar a gente disponibiliza os PDFs, você pode usar as ferramentas de marcação para poder marcar os PDFs. E tem ajudado bastante gente, o Guia do Enário. Inclusive, a gente ficou surpreso porque o simulado, os primeiros colocados do simulado que a gente fez nacional, estão com o Guia do Enário desde o começo. A gente perguntou, e aí, o guia ajudou? Aí eles, né, comentaram, fizeram feedback.
O guia foi essencial, porque quando a pessoa começa a estudar pelo conteúdo básico, pode ser FGV, pode ser Instituto OCP, pode ser qualquer outra banca, você está com conteúdo que eles tiraram as questões da prova, não tem o que errar. Se errar, o professor que fez a questão pode errar. Mas você que está estudando o livro básico da prova, não tem como. Você pode fazer o recurso até a partir disso. Sim, sim. Isso, E o nossa, seu terceiro? já falei do simulado. Ah, do simulado. É isso. Bom, esses foram os nossos principais erros, pessoal. Com relação, assim, é claro que existem outros, né? Principalmente com relação à constância, disciplina, a gente conseguiu contornar isso com uma motivação muito forte, né, dentro do nosso coração. A gente falou especificamente de erros no estudo, mas eu vejo que a constância, a disciplina é algo que atrapalha muito o estudo de vocês. E aí as pessoas perguntam, né, às vezes no suporte, mas aí, que nem o guia vai me falar o dia certinho para eu estudar a matéria tal. Não tem como ninguém fazer um conteúdo que adeque a vida de todo mundo. Talvez você trabalha todos os dias, talvez você estuda de manhã até de E noite. quanto mais personalizado for o seu estudo, quanto mais você compreender e entender a sua rotina, mais constante você vai ser. Porque quanto mais você pega pronto, quanto mais você pega de fora, quanto menos você raciocina sobre a sua rotina, a sua forma de estudar, quanto menos você faz essa autoanálise, essa autocrítica, mais engessado fica o seu estudo, mais você pega de fora. E aí o que acontece? É muito difícil aplicar, né? É muito difícil aplicar. Bom, É isso por hoje, né? Domingão. Domingão. A gente espera, assim, que isso sirva aí para vocês, né? E se você quer tirar alguma dúvida sobre estudo, pode mandar para a gente no suporte, que a gente estuda sobre o seu caso e talvez te ajuda com um conselho, com uma ajuda que talvez você está precisando, você está agoniado aí nos estudos, falando, não vai dar tempo e tal. Talvez é só abrir um pouco a visão, perguntar para quem tem mais experiência. Eu pergunto para a Natália, tem um pessoal da USP que às vezes ajuda a gente a esclarecer algumas coisas, e a gente ajuda você. A gente não tem que segurar nenhum conhecimento, experiência, não. Não mesmo, tá bom? Que Deus abençoe muito a semana de vocês, o estudo de vocês. E se vocês quiserem que a gente faça algum tema específico dessas lives de domingo, bem de boa, como nós estamos aqui no sofá da nossa casa, fala aí, comenta aí, pra gente poder te ajudar na próxima live. É isso, gente. Tá bom? Um abração, fiquem com Deus.